Deus fala conosco quando nós estamos vivendo um momento muito difícil, que nós achamos e entendemos que não vamos conseguir ultrapassar. Deus, ele está tão atento a seus filhos e a sua criatura, que quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, de falta de fé, de falta de esperança, às vezes nós perdemos alguém na família, como aconteceu com uma amiga minha, a gente estava conversando hoje, e ela falou comigo assim: a minha prima está sem fé, ela perdeu a fé. E Deus, ele vem falar conosco de várias formas, e Deus fala conosco através da palavra dele, da palavra já escrita, da palavra que já existe, da palavra que ele já deixou para compartilhar com todos. Todos têm acesso à palavra, mas nem todos têm acesso à revelação da palavra. Então nós estamos aqui hoje para falar sobre o início de tudo, o início de todas as coisas. E você pode estar perguntando assim para mim: mas Sabrina, aonde as coisas iniciaram? Aquilo que o Senhor quer revelar a nós, nós temos aqui nas nossas mãos o início daquilo que Deus deseja revelar para nós, que está em Gênesis. O livro de Gênesis, ele vai trazer o início da nossa existência. Deus vai falar aqui que ele criou e preparou um lugar para nos receber, para nos colocar lá. E esse lugar, ele foi especialmente criado por Deus. Foi um lugar planejado, um lugar desejado por Deus e criado com todo amor e carinho para nós. Deus não é um Deus que faz as coisas pela metade. Deus faz as coisas por completo. E o jardim onde ele criou, para ele colocar o primeiro homem que foi criado da terra. A palavra de Deus nos diz que Deus criou o homem do barro e soprou na narina dele, aonde ele criou vida. Então nós podemos ver aqui que Deus, antes de criar o mundo, ele cria um ambiente para o homem estar. O ambiente que Deus criou para colocar o homem era um ambiente perfeito, especial, totalmente sustentável, aonde o homem não precisaria trabalhar para se sustentar, para se manter, para se alimentar, para beber água. O homem não iria precisar trabalhar, não iria precisar encanar a água, puxar água para sua casa, nada disso. Deus criou um lugar perfeito. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. É muito importante a gente entender o quão especiais nós somos. Existem pessoas hoje que não reconhecem o quanto são especiais para Deus. Talvez porque você tenha sofrido na sua caminhada, talvez porque você tenha sido desprezado, talvez porque as pessoas não te deram o devido valor, talvez porque você está vivendo uma tendência, né, a se menosprezar. Talvez você não esteja se sentindo tão importante hoje, mas nessa tarde Deus veio falar com você sobre o seu valor. Exatamente, Raquel, sobre o seu valor. A começar, nós podemos entender que o nosso valor é muito grande, porque nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Então, como pode Deus criar algo, um ser, sua imagem e semelhança, e esse ser não ser valoroso? Você que está aí hoje, Deus veio falar com você através da minha boca. Não sou eu que estou falando, é Deus que está falando. Você tem valor para Deus. Não importa o que o homem fala, não importa a forma que o homem tem te tratado, se talvez você esteja sendo deixado de lado, ou talvez você esteja achando que está sendo deixado de lado, talvez nem é isso. Mas eu venho te dizer que você tem um valor importantíssimo para o nosso Deus. Quando Deus está cuidando, apacentando das suas ovelhas, às vezes ele olha e vê que tem alguém se afastando, uma das ovelhas se afasta, Deus ele fala que ele deixa as 99, porque as 99 estão focadas no caminho.
Entenda que Deus não deixa as 99 ovelhas de qualquer jeito. Porque às vezes você pode pensar, mas como pode? Deus vai deixar as 99 de qualquer jeito e vai atrás de uma? As 99 estão focadas no caminho. Elas estão de olho na caminhada. Elas sabem o trajeto que elas vão continuar fazendo. Porque Deus já nos ensinou o trajeto. Deus já nos ensinou o caminho, Ele já colocou o caminho para nós, Ele já falou para nós, olha, eu vou te dar a receita do caminho, é Jesus Cristo, olhe para Jesus. A receita do caminho é Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele disse que ninguém chegaria até Ele se não passasse por Jesus. Então as 99, elas estão focadas no caminho. Elas já sabem o caminho que elas vão continuar percorrendo. Deus vai buscar uma e traz ela para o meio das 99. Então, o que quer dizer essa palavra? Ai, Sabrina, eu acho isso tão estranho. Como que Deus vai buscar uma ovelha e deixa as 99? Eu quero dizer para você que Deus mostra através dessa palavra que essa uma é muito importante. E essa uma pode ser eu hoje, pode ser você que está aí. Essa ovelha pode ser você hoje pode ser o alvo de Deus. Hoje Deus pode ter te trazido aqui para você ouvir essa palavra, para você saber da sua importância, para você saber que você foi feito à imagem e semelhança dele, não foi à toa. Outros animais são importantes para Deus, mas você tem uma importância especial. A natureza é importante para Deus. Deus a criou, Deus desejou que houvesse natureza, que houvesse esse verde, né? Que houvesse os rios, os mares. Eu estava vendo a vovó daqui do TikTok, esqueci o nome dela, Dona Fátima, vovó do TikTok, ela estava nas Cataratas do Iguaçu. Existe coisa mais grandiosa do que aquele lugar? A minha mãe já esteve, a minha irmã já esteve, e um dia eu estarei lá. E essa vovó, ela estava mostrando a queda das águas, a força das águas, a força da natureza. E essa força vem de Deus, porque a palavra diz que quando Deus manda, os mares se revoltam. E quando Deus manda, os mares se acalmam. Então, talvez hoje você possa estar vivendo um mar revolto na sua vida. Não porque Deus mandou, porque nós procuramos. Nós, às vezes, procuramos essas revoluções, né? Às vezes, nós buscamos lugares que não são nossos. E aqui, eu estava falando sobre isso, sobre Deus preparar o lugar para colocar o homem. Amados, ele não pegou, criou o homem, colocou o homem em qualquer lugar, falou assim, fica aí, espera, que eu vou criar um lugar para você morar. Não foi assim. Deus preparou um belíssimo lugar para ser a morada do homem, de Adão e Eva. E Deus colocou lá tudo o que eles precisavam. Eles não precisavam sair dali para nada. Eles tinham o domínio da terra, dos animais, eles dominavam tudo. Houve um preparo. Quando as coisas são especiais, elas necessitam de um preparo. Quando uma noiva decide que vai casar, é um rebuliço na família. Por quê? Porque é necessário um preparo. Cada detalhe, a decoração, o vestido, o sapato, os padrinhos, gente, é tanta coisa. É necessário haver um preparo quando a coisa é especial. E assim foi na criação do homem. Deus preparou tudo primeiro. Deus criou o céu, a terra, o firmamento. Deus criou os animais. Deus preparou a chegada do homem. E em nome de Jesus, eu creio que hoje você tenha sentido no seu coração o quanto você é especial. Deus veio hoje falar para nós que nós somos especiais, porque nós fomos criados depois de um grande preparo. Nós fomos recebidos num lugar especial. E aí, o que acontece? Quando Deus vai nos fazer, Ele não faz somente mais um ser vivo. Ele cria o homem à sua imagem e semelhança.
Nós nos assemelhamos com Deus, amado. Olha como isso é grandioso. Você se parece com Deus. Você tem características que se parecem com Deus. Você tem características que foram colocadas em você que se assemelham a Jesus. O amor que Deus colocou dentro de você, a capacidade de você amar, ela é parecida com a capacidade de amar de Jesus. Quando Deus nos criou, Ele colocou em nós capacidades de cumprirmos a sua palavra. A palavra de Deus não é algo impossível de ser cumprido. Nós temos a capacidade que nós ganhamos do nosso Criador de cumprir a palavra. Ele nos dá condições de cumprir a palavra. Ele nos dá condições de obedecer a palavra. E nós estamos aqui não é à toa. Nós estamos aqui porque nós fomos criados por Deus com um propósito de vida, com um porquê. E por que nós fomos criados? Talvez você esteja perguntando, eu não estou dentro desse plano, não. Eu não tenho motivo, eu não tenho propósito, eu não tenho. Para que eu sirvo? Quantas pessoas falam comigo, Sabrina, eu não tenho importância para ninguém. A minha família não me dá importância, os meus vizinhos não ligam para mim, é como se eu fosse invisível. Eu já recebi algumas mensagens falando sobre isso. E eu fico assim, tão triste, porque eu penso o seguinte, se eu que não sou sua criadora, eu que não te amei primeiro, porque Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Eu já fico triste em ouvir isso quando eu ouço alguém falar comigo, eu não tenho importância, eu não faço parte desse plano. Então, amados, e eu venho dizer para vocês que o amor de Deus é suficiente para que a gente possa vencer essas barreiras. O amor de Deus por nós nos sustenta para que a gente possa ultrapassar essa barreira que nós estamos enxergando, que pode acontecer, que pode ser real e pode ser coisa da nossa cabeça. Talvez a gente se sinta assim, talvez a gente sinta que a gente não tem valor para ninguém. E uma das características do ser humano, oi Juliana, é dar valor quando a gente perde. Isso é uma característica do ser humano, infelizmente, nós temos isso no nosso DNA, né? Quando a gente perde, a gente dá um verdadeiro valor. Quando ele perde, ele fala assim, poxa, Sabrina era legal, né? Sabrina colaborava, a Sabrina ajudava, a Sabrina tinha amor no coração, a Sabrina era uma pessoa boa, talvez um pouco, não sei, mas era boa. E aí já era, perdeu, né? Então, amados, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o amor de Deus nos sustenta para que nós passemos por todas essas adversidades que a vida vai trazer para nós. E por que a vida vai trazer? Muitas das vezes são atitudes que nós tomamos, que nós trazemos para perto de nós coisas que não vão fazer bem, coisas que não eram para ser nossas, coisas que não são da vontade de Deus para nós, às vezes decisões que nós tomamos erradas, sem consultar a Deus, a gente toma um caminho que não era para ter tomado e aí a gente vai viver consequências disso. Então, amados, o que eu quero frisar com vocês hoje, o amor de Deus te sustenta. O amor de Deus faz você enxergar que você é importante. Não é que você é melhor do que os outros. Não é isso, tá bom? Me entenda, você é importante para Deus em primeiro lugar, porque é o que deve nortear os nossos passos. É Deus, o que Ele pensa de nós, o que Ele acha de nós, né? A primeira coisa é a opinião que vale para a sua vida, que deve te nortear, é o que Deus acha. O que Deus tem visto em você, né? O que Deus pensa sobre você, o que deve nortear a sua história, a sua caminhada, as suas decisões, as suas atitudes. E em segundo lugar, amados, você entender que você é uma criatura falha, é um ser humano que vai errar,
que vai às vezes pecar e precisar entregar diante do Senhor as suas transgressões para evoluir, para crescer, para estar mais perto de Deus. Então eu quero ler alguns versículos para vocês. Gênesis capítulo 1, versículo 6, que diz assim: Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar. E esse espaço, eu quero dizer para vocês, é necessário na nossa vida. É necessário que haja um espaço na sua vida. É necessário que haja um espaço entre o céu e o inferno. É necessário que haja um espaço entre as coisas de Deus que estão com você. Tudo aquilo que é de Deus, que você acumula, que faz bem para você, os ensinamentos, a sua vida de oração, a sua fé, o seu amor pelo próximo, o seu amor a Deus em primeiro lugar. Tudo aquilo que você tem que é de Deus, você precisa deixar separado do que é do inferno. Você precisa deixar separado do que te afasta de Deus. É necessário que haja um espaço para separar aqueles que são de Deus e aqueles que não são. É necessário um espaço. É necessário que haja um espaço para separar todas as coisas. Deus não fez as coisas tudo bagunçado, uma coisa embolando com a outra. Houve um espaço. E esse espaço Deus revelou a mim hoje que é necessário na nossa vida. Você precisa sim estar definido aonde você quer caminhar e ali você caminhar e deixar todas as coisas que te afastam da sua caminhada longe de você. Não tem como, meus amados, eu caminhar com Deus, eu querer aumentar a minha intimidade com o Senhor, eu querer crescer diante do Senhor, né? Crescer em conhecimento, crescer em sabedoria, crescer em aprendizado do reino do Senhor, de quem Ele é, se eu deixar aquilo tudo misturado junto comigo. Há necessidade desse espaço. Esse espaço se faz necessário para que você possa caminhar e que as coisas possam permanecer. Se você misturar uma coisa com a outra, você não vai conseguir permanecer. Então, o espaço é necessário para a sua permanência. Então, você hoje está ouvindo falar do amor de Deus. Você hoje está ouvindo falar que você é importante, que você tem valor para Deus. Hoje você está ouvindo falar, talvez você esteja cansado, cabisbaixo, talvez você tenha passado por um conflito na sua família, talvez você tenha passado por uma, sei lá, foi mandado embora do seu trabalho, teve briga no seu trabalho, os seus vizinhos te odeiam, talvez você esteja passando um reboliço na sua vida, mas eu vim te dizer que você é importante para Deus, que a sua importância é tamanha que Deus deixa as 99 para ir buscar uma ovelha. E essa uma que Ele veio buscar hoje é você.